Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização do fundo de garantia para aquisição de ações da Eletrobras. Como você já deve saber, o Tribunal de Contas da União aprovou recentemente a privatização da Eletrobras e com isso o mercado financeiro começou a se movimentar para lançar aí essa modalidade que se chama FMP para investimentos na Eletrobras, muito parecido com o que aconteceu há cerca de 20 anos atrás com Petrobras e Vale. Agora a história se repete aqui com a Eletrobras, onde todo trabalhador que possua vínculo ou conta no FGTS vai poder destinar até 50% do seu saldo para investir ali na Eletrobras. Só que eu tenho algumas considerações para fazer. A ideia desse vídeo é justamente para a gente discutir um pouco e ampliar o racional, falando um pouco tecnicamente de Eletrobras, mas também trazendo algumas questões de comportamento em relação a isso. Então, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. A ideia aqui vai ser sempre trocar um papo reto sobre investimentos e finanças e trazer uma visão isenta, independente, sem viés, para você que está aí do outro lado, procurando aumentar a rentabilidade do seu patrimônio. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui muito importante que a gente precisa ficar atento é o seguinte. O FGTS possui regras específicas de saque. Uma dessas regras é a possibilidade de investimento via FMP. Então, quando você faz o investimento utilizando, e esse é o primeiro ponto para você tomar nota, quando você utiliza o seu fundo de garantia para fazer um investimento como esse, comprando ações da Eletrobras, convertendo ele, que vai sempre ser via um fundo, você não pode resgatar esse dinheiro. Não é uma manobra para você sacar o FGTS antes da hora. Muita gente acha que, oba, agora eu vou comprar ações da Eletrobras, eu saco 50% do meu FGTS, transfiro para esse fundo e depois eu vou lá e peço o resgate do fundo. Não é assim que funciona. Para você resgatar o fundo, ele segue as mesmas regras do FGTS normal, que está previsto lá dentro da normativa do FGTS, que é demissão sem justa causa, caso de judiciais, calamidade pública, então tem doença terminal, então tem diversos fatores que você precisa avaliar sobre esse aspecto. Então não entre no racional de achar que isso é uma oportunidade de você colocar a mão no FGTS antes da hora. Talvez, e somente talvez, você vai aprender isso no decorrer desse vídeo, seja uma oportunidade para você rentabilizar melhor esse dinheiro que está investido lá. O segundo ponto que eu quero trazer, a segunda chave que eu quero trazer para você tomar nota, é sobre a sua necessidade de utilização do fundo de garantia a curto prazo, médio prazo e até mesmo a longo prazo. E o quanto o fundo de garantia faz parte da sua reserva de emergência. A gente sabe que a maioria dos brasileiros utiliza aí o fundo de garantia do tempo de serviço como a sua reserva de emergência, ou seja, se a pessoa é demitida, se acontece alguma coisa, ela se vale disso para sobreviver durante um tempo, para manter o custo de vida dela, ou o padrão de vida dela, até que ela se recoloque no mercado de trabalho, ou para aquisição de imóvel, de casa própria. Então, você precisa pesar esses fatores. O terceiro ponto, lembre-se, você está saindo de um investimento, se tomar essa decisão, que rende 3% ao ano mais a TR, que hoje está ali perto de um rendimento de poupança, mas você tem esse rendimento seguro, garantido. Lembre-se que, ao migrar para um fundo que investe em ações, você se torna sócio da empresa. O conceito de ter ações é de ser acionista, ou seja, você ganha o bônus de ser sócio da Eletrobras,
mas você também leva para casa o ônus, ou seja, você literalmente racha ali receitas e despesas. Então você passa a fazer parte do jogo. E as ações de Eletrobras que estão entrando para compor os fundos são as ações Elet 3, que são as ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto na Eletrobras. Então é muito importante você estar atento a isso. Por quê? Por que, Dino, eu deveria ficar atento a isso? Porque ações, como toda empresa e como toda renda variável, sofrem volatilidade. Então você pode passar por períodos de volatilidade que em algum momento podem fazer com que você veja o seu rendimento do FGTS ou até mesmo o seu saldo principal transferido para lá estarem menor do que se estivessem alocado lá no FGTS guardadinho. Então você precisa pesar muito bem isso. Historicamente, se você tivesse feito esse investimento 20 anos atrás, ele teria sido um bom investimento. Só que durante alguns períodos, algumas janelas, a própria ação essa ação da Eletrobras, ela teve alguns buracos, principalmente aí quando a gente viu a questão da pandemia. A ação da Eletrobras, ela fez buracos. Se você pegar uma curva, né, se você pegar a curva do rendimento do FGTS e acompanhar o gráfico de Eletrobras, você vai perceber que por diversas vezes ela ultrapassou para a parte negativa comparativa ao rendimento do FGTS. Então você precisa estar preparado e com a mesma tese de investimento de levar isso para usar somente o dia que for necessário, sabendo que pelo menos 12 meses, até que é o período mínimo que você tem que ficar ali dentro do fundo, você vai estar travado com essas ações. E o que você pode fazer depois de 12 meses é retornar com o saldo para dentro da conta do FGTS. Você não pode sacar, como eu disse lá no item 1. Então, sobre o comportamento, você precisa estar muito disposto a ver essas ações correrem um risco de sofrerem picos de volatilidade, que é algo super normal do mercado, faz parte da rotina do mercado financeiro, faz parte dos ativos de renda variável sofrer essas oscilações. Você precisa estar preparado para isso e ter essa consciência e destinar-se a tomar essa decisão uma parte do seu FGTS, desse seu patrimônio, que o FGTS é um patrimônio seu, na qual você esteja confortável a ver ele perder valor, mas também ter uma valorização expressiva. São as opções que a gente tem na mesa. Então, se a gente for fazer uma comparação de rentabilidade, utilizando uma janela de 20 anos para trás, as ações da Eletrobras teriam dado um retorno de 514%, apesar desses solavancos, enquanto o seu saldo no FGTS parado lá teria rendido algo em torno de 135%. Mas o mais importante é que você tenha esse racional do comportamento, que é algo que eu falo muito da minha mentoria com os meus alunos e com os meus clientes. A gente sempre foca antes no comportamento. Tomar decisão com base em análise de balanço, planilha de Excel e racional matemático é a parte mais simples de se tomar uma decisão de investimento. Isso sempre será algo que você irá ver aqui nesse canal. Tomar a decisão de investimento com base no comportamento é o mais importante. As demais contas, o valuation, balanço, capacidade da empresa de entrega de resultado, capacidade de crescimento de receita, lucro por ação, dividendos, tudo isso é secundário. Volatilidade, Cindy Sharp, desvio padrão, tudo isso é secundário. O comportamento sempre será o principal fator de decisão de investimentos que você irá assistir aqui nesse canal. Então, passado isso, a gente falou um pouco sobre essa parte de comportamento, eu quero entrar numa análise um pouco mais aprofundada de Eletrobras com vocês. Bom, eu particularmente gosto muito de Eletrobras, sou um
sou um acionista, tenho a Eletrobras na carteira. Primeiro porque tem um fator muito importante que a gente está vivendo agora, agora começou inclusive a arrefecer, que é a questão de que a Eletrobras, por ser uma empresa de energia elétrica, ela consegue repassar a inflação com muita facilidade no seu preço. Você aí que está me assistindo, certamente viu a sua conta de luz subir. E a Eletrobras, o sistema Eletrobras, o sistema Furnas está por trás disso, ou seja, ele não arcou com o seu prejuízo, né? Você que teve que pagar. O custo da energia subiu, ela subiu, a sua conta veio mais alta e você pagou, ou sua energia era cortada. Então, a capacidade de uma empresa como a Eletrobras repassar a inflação para o cliente final é algo que me deixa muito confortável e um setor muito resiliente. Aí eu preciso abrir uma aspas aqui. A gente viu já em alguns governos passados que houve um controle excessivo e uma regulação de preço no setor elétrico. Vocês devem lembrar lá das bondades na conta de luz. Aquilo ali corroeu a capacidade dessas empresas, porque aí sim o custo não foi repassado para você e a empresa precisou assumir o prejuízo. E aí se isso acontecer novamente, a Eletrobras vira uma bomba relógio, igual qualquer empresa que possa vir a sofrer uma intervenção do Estado de forma muito forte para controle de preços e, consequentemente, para controle inflacionário ou políticas populistas, né? Quando é para controle inflacionário, existem algumas vieses aí que a gente precisa considerar, mas quando é só uma política populista, é muito complicado. Então, é importante esse fato de que a gente vai desmamando um pouco a Eletrobras desse governo estatal que hoje é responsável, da parte estatal que hoje é responsável por 51% do capital aí de Eletrobras, tá? Então, o primeiro ponto dessa questão mais técnica Eletrobras repassa inflação na veia. Eletrobras, segundo ponto, Eletrobras é uma empresa que cuida de itens essenciais da sobrevivência da indústria e das pessoas, que é a energia elétrica, né? A gente está vendo a crise lá por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, o que tem acontecido com os países da União Europeia por conta da incapacidade, na verdade, de não conseguir gerar energia. Tá colapsando o sistema lá. O que a gente vê aqui é muito pouco, mas já tem depoimento de pessoas que moram na Itália, em outros países na Europa, que eles estão racionando o banho, já começam a racionar a utilização de diversos itens que dependem de energia elétrica. Então, é um bem essencial, esse é o segundo ponto. Analisando mais profundamente, agora vindo para a parte de balanço, de numerologia de Eletrobras, a gente consegue perceber que é uma empresa que tem um bom lucro por ação. Hoje, no último trimestre, ela entregou 4,30 de lucro por ação, né? Ela tem uma margem bruta aí de 67% e um EBITDA de 33%, ou seja, ela tem uma margem operacional muito boa, tem um crescimento de lucro ao longo de 5 anos na média de 15%, ou seja, uma empresa que entrega lucros nos últimos 5 anos é uma média de 15%. Ela tem uma dívida extremamente bem administrada, liquidez corrente, que é a capacidade de honrar os pagamentos em curto prazo de uma empresa, hoje está em 1,71, ou seja, considerado baixo. A dívida líquida da empresa é só 0,30, ou seja, um índice bem baixo também. Hoje é uma empresa que negocia o preço versus EBITDA, negocia 5 vezes o EBITDA dela, ou seja, isso para o setor de elétrica é uma métrica de valor muito boa, negociar 5 vezes lucro operacional. E ela negocia a um preço versus lucro de 9,7, ou seja, a expectativa o quanto ali, quanto tempo ela levaria, que o mercado estima para que esses lucros da empresa
fizessem frente ao preço dela, né? Então, é uma empresa interessante, é uma empresa que tem muita capacidade. Eu acredito que com a privatização destrava muito valor, né? Então, assim, é bem provável que destrave muito valor. No ano de 2020, a Eletrobras pagou muito dividendo. 2021 ela foi bem mais modesta e em 2022 eu ainda não tenho essa informação. Mas, por exemplo, em 2020 ela teve um payout, que é o que ela paga do lucro, né? O payout é o valor que você destina do seu lucro para dividir na base de acionistas. Então, ela em 2020 teve um lucro de 6 bilhões e 300 e teve um payout de 60%. Ela pagou 3 bilhões e 800 de dividendos. No ano passado, em 2021, o lucro, apesar de ter sido bem parecido, ela teve um lucro de 5 bilhões e 600, mas ela só distribuiu 1 bilhão e 300 em dividendos, que deu ali algo em torno de 23,75% de payout. Mas mesmo assim, é uma empresa que entrega muito proventos, muitos dividendos, é uma empresa boa de ser sócio. Então, o que você precisa pormenorizar para tomar sua decisão de comprar ou não essa tese é avaliar aquelas questões comportamentais, colocar um peso naquilo, ver se faz sentido para você como tese de longo prazo, ou até mesmo se você for uma pessoa mais jovem e tiver aí um longo tempo pela frente, utilizar até um pouco dessa destinação do seu saldo atual de fundo de garantia, entrando em Eletrobras, como uma estratégia até de previdência, né, de aposentadoria, porque no longuíssimo prazo, se você tem tempo, se você é jovem, você tem margem para recuperar qualquer soluço, ou qualquer respingo, qualquer crise, qualquer coisa que aconteça a curto prazo, você vai ter tempo para recuperar. E se você já tem o seu imóvel, se você já usou o FGTS ali para baixar, seu imóvel está quitado, você não precisa mais utilizar o saldo do FGTS e esse dinheiro está lá parado, também é importante você considerar quanto faz sentido disso, que talvez você já esteja mais próximo de se aposentar, ou esteja em perspectivas de fazer uma transição de carreira porque já está maduro o suficiente dessa carreira que você construiu para já ter acumulado essa conta de FGTS. Então, vê o que faz sentido para você nesse momento. Avalie primeiramente essa perspectiva de comportamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, pode fazer qualquer pergunta, eu vou responder todo mundo que me perguntar. Se tiver alguma dúvida pontual sobre isso que a gente falou, eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês. Obrigado por estar aqui, ter assistido até agora. Eu espero que tenha ficado claro aí alguns conceitos, tanto técnicos quanto comportamentais a respeito dessa decisão de investir na Eletrobras. Um abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço.